Na videoaula passada, eu falei sobre costurando, cortando e enchendo no feltro. Você decidindo fazer com caseado. Nessa aula, eu vou falar também de costurando, cortando, virando e enchendo no feltro e no tecido. Você decidindo fazer costura por dentro para depois virar. Tanto no feltro quanto no tecido, pode ser feito perfeitamente desse jeito, costurando por dentro. Como eu já disse, costurando a máquina agiliza muito o seu trabalho, você pode produzir muito mais peças mais rapidamente, além de ter menos trabalho. Mas, se você não tiver máquina ainda, você pode, como já expliquei também, fazer tudo com o ponto atrás. Um ponto atrás bem feitinho fica tão bom quanto uma costura à máquina. Então, você vai passar o molde para o tecido, vai costurar. Aqui eu estou usando o exemplo de um molde do corpinho do boneco, que você já vai ter baixado na aula anterior. Essas orientações que eu estou dando são orientações do passo a passo geral, que serve para qualquer tipo de molde. Aí, conforme for o tipo do boneco, o tipo da peça, vão ter orientações mais específicas. Mas você conhecendo, entendendo esse passo a passo geral, você vai ter facilidade em pegar qualquer molde e conseguir entender como se faz. Somente se tiver detalhes específicos daquele determinado molde, daquele determinado boneco, é que você vai precisar aprender aquela orientação específica. Mas, conhecendo essas orientações gerais, você vai poder pegar qualquer molde para fazer qualquer peça. Então, digamos aqui, você vai fazer no feltro uma peça decorativa. Você costurou, você vai cortar, tomando o cuidado de deixar um espaço da margem de costura, né? Um espaço da costura. Eu não gosto de deixar um espaço muito grande, eu corto bem rentinho. Como eu tenho a tesoura de picotar, aqui eu já cortei com a tesoura de picotar, porque esses picotes facilitam, quando virar, facilitam a costura ficar bem assentada, não ficar enrugada, não ficar esgarçando. No caso de você não ter a tesoura de picotar, você pode usar a tesoura comum e depois vir fazendo os picotes, principalmente nas junções, assim, nessas pontinhas, nas curvas, em todas as junções, porque aqui quando virar, se você não tiver feito esse picote, ou com a tesoura de picotar, ou dando um picote com a tesoura comum, vai ficar enrugado, vai ficar esgarçado, vai ficar uma costura feia, quando já tiver virado a peça. Mesmo passando a tesoura de picotar, eu gosto de vir com a tesoura depois e pegar os cantinhos e dar picotinho, para ter certeza que na hora de virar não vai ficar esgarçado. Agora, com relação a virar, você vai ter que fazer uma abertura para poder virar. No caso de um boneco decorativo, você pode cortar aqui no meio, e vai cortar aqui no meio, e por aqui você vai virar. Mas digamos que você pegou um molde, você achou na internet um outro molde, que é para um boneco para decoração. Então, não tem problema. Você cortar aqui no meio, você vai virar, encher e fazer uma costura aqui para fechar. Vai botar a roupinha, vai terminar o boneco, vai ficar lindo. Não tem problema, porque não vai precisar tirar a roupinha para lavar. Boneco decorativo de feltro, boneco decorativo não é lavável.
Mas digamos que você fez esse boneco e você quer, desse mesmo tipo de boneco, fazer um boneco de tecido, um boneco para brincar. Então você tem que fazer algumas adaptações, que eu vou dar essa orientação que pode te ajudar, caso você tenha um molde e queira usar também no tecido para fazer uma boneca para brincar. Uma boneca para brincar, a roupinha tem que ser removível para poder lavar a roupinha, e o próprio boneco também tem que ter condições de ser lavado. Então, se você fizer o corte aqui, igual faz no decorativo, quando a cliente ou a pessoa que ganhou a boneca tirar a roupinha para lavar, vai ver aquela costura que você fez na parte que ficou a abertura. Isso fica feio, isso não tem que aparecer para o cliente. Então, você tem que fazer essa abertura em um local que não apareça quando for retirada a roupinha. Você pegando um molde que já é apropriado, já é um molde criado para uma boneca para brincar, no próprio molde vai mostrar o local que você tem que fazer a abertura. Mas eu estou supondo que você pegou um molde que é para uma boneca decorativa, mas tem o desejo de fazer ela como uma boneca para brincar. Então, você vai procurar colocar num local que não apareça. Eu sempre faço a abertura para as bonecas para brincar. Nesse caso aqui, como o corpo é um corpo inteiro, eu fazendo só uma abertura, eu consigo encher o corpo todo. No caso de bonecos com braços separados, braços articulados, você vai procurar também um local que não vai aparecer. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma abertura aqui no pescoço, porque o pescoço vai ser o único local do corpo que não vai aparecer quando tirar a roupinha. Quando encaixar na cabeça, essa abertura aqui, que vai ser costurado depois de virar, ela não vai aparecer, porque vai estar pelo lado de dentro da cabeça. Então, eu faço a abertura aqui, encho tudo por aqui. Antes, nós temos que virar, né? E aqui o nosso abençoado vira bonecas. Tanto o que você comprar pela internet, ou comprar na casa de artesanato, ou o vira bonecas caseiro, como eu ensinei, é uma benção na nossa vida. Principalmente com peças pequenas, que são difíceis, quase impossíveis de virar sem ter o vira-bonecas. Eu não vou mostrar virando, porque você já viu essas aulas. Você vai virar o de tecido. Vai virar pela abertura do pescoço, que é o local onde que não aparece. Já esse de feltro decorativo, você vai virar pela barriguinha facilmente. Eu vou voltar já com ele virado, todos os dois. Então, eu virei, tá vendo? As voltinhas não ficaram enrugadas, não ficaram esgarçadas. Eu virei, enchi aqui, fechei no pescoço a parte que eu abri, fechei aqui a parte que eu abri na barriguinha. A parte do enchimento é a mesma orientação que eu dei na aula passada, tomar cuidado de encher primeiro as pontinhas. Depois que a pontinha estiver bem cheinha, continua a encher. Todas as pontinhas têm que ficar bem cheias, como todo o corpo tem que ficar bem cheio. Principalmente o pescoço, porque vai encaixar a cabeça. O detalhe do pescoço: você encheu o corpo todo, você começa a costurar da parte de cima, vem até o meio para você poder encher aqui. Aí você vai costurando, vai enchendo. Quando você vê que está bem cheinho, bem durinho, você fecha o restante do buraquinho. Aqui é a mesma coisa. Aqui já fica mais fácil encher o pescoço, porque você vai vir do meio para cá, já vai encher bem o pescoço. Mas tem que tomar o cuidado também daqui ficar bem cheio. Então, você começa, enche bem, vem, fecha até o meio, continua enchendo, vai enchendo aos poucos até você ver que está bem cheio e termina de encher o restante e arremata. Termina de costurar o restante e arremata.
E os corpinhos estão bem cheinhos, preparados para receber a cabecinha e o restante do roupinha e os acabamentos, né? Os outros detalhes para compor a boneca. As cabecinhas, na próxima aula, eu vou ensinar alguns modelos de cabecinhas e alguns modelos de cabelo. Então, essa aula acaba aqui. Beijo e nos encontramos na próxima aula.